Tudo bem? Fala, mano. Beleza, mano? Tudo certo Tudo aí? bem? E aí, Ricardo? Pô, já tinha uma galera esperando aqui, coisa linda, bicho. Olha que beleza. É, já entrei, já tinha um pessoal aqui, JP, meu irmão, tudo bem? Ricardo também. Legal. Bom, vamos lá, né? Eu acho que na era pré-gravações de lives do Instagram, a gente deve ter feito uma sobre influências, né, Marcelo? Com certeza. Mas eu acho importante essa retomada, porque primeiro nunca é igual, né? Nós vamos tocar em cima de um tema de novo, mas isso não quer dizer que vai acontecer as mesmas coisas e que não vai ter descobertas novas, né? É, na verdade, eu acho que quer dizer exatamente o contrário, né? Que a gente vai tocar coisas diferentes e que vão haver descoberta. Na verdade, eu acho que a lógica, pela minha pequena experiência, é sempre essa, assim. Total. É sempre exatamente o contrário. Vão acontecer coisas novas e o aprendizado é quase constante, assim. Para não dizer sempre, né? Para não querer generalizar totalmente. A gente sempre aprende de algum jeito. Então, eu estava pensando, ao mesmo tempo que eu não curto predeterminar, né, seguir roteiros muito estritos, eu estava pensando em duas fases, pelo menos para essa live de hoje. Uma é falar sobre a questão das influências, mas de um modo geral. Uhum. Um modo, principalmente de como as pessoas falam frases feitas e repetem sem pensar. Isso é uma Sim, influência. É com sob certeza. influência. Elas falam de coisas que elas ouviram dizer e saem reproduzindo sem consciência, né? Então, Uhum. para mim, isso é uma questão muito importante sobre esse assunto influências. E depois eu separei algumas coisas aqui que eu quero até dar um play, por isso que a gente está num cenário um pouco diferente. Ah, tá. Nós estamos aqui no meu QG do PC, onde eu posso dar play e escutar algumas coisas, mas vai ser rápido. E que eu quero falar de alguns solos e peças e compositores que me influenciam. E eu quero falar também sobre como eu considero que é influência na música, né? Então, como a gente já falou antes, acho que cabe abrir falando disso. Para mim, influência, quando você lê alguém assim, eu tenho influência de fulano e fulano e fulano, mas na maioria das vezes as pessoas querem ouvir fulano, fulano, fulano naquele cara. E não é isso. Influência, para mim, são pessoas que abrem perspectivas, Uhum. possibilidades, né? E muitas vezes os caras, eles não estão mudando o teu rumo assim, ó, né? Você tá indo num caminho aqui, eles muda totalmente. Não, você continua no mesmo caminho, mas eles te ajudam a aprofundar a experiência e te liberam. Isso para mim é que é influência, né? Ah, ah. Mas não necessariamente, às vezes pode mudar o rumo também, né? Eu acho que assim, tipo, como eu já citei aqui nas nossas conversas, uma influência grande que eu tive sua foi naquela a vez que eu fui ver o lançamento do 1, 2 Trio lá no Matic, assim. Aquilo para mim foi uma influência enorme em termos de mudança de rumo, assim, a gente já falou, então não vou repetir essa situação aqui, mas foi uma influência enorme e foi uma mudança de rumo. Acho que existe essa também. Isso para mim tem várias coisas legais nisso, né? E primeiro que jamais eu tomo isso pra. Tem cara que curte um elogio, né? Ah, tem, Eu, né? eu, eu acho legal essas trocas honestas. Se eu for fazer um elogio para você, eu gostaria que ele ficasse dentro de uma medida que ele constrói. Porque tem elogios que eles passam do ponto, como a gente sabe, e você começa a procurar onde está a faca, né? Onde está a arma. Não, na verdade eu estou retratando uma realidade que é algo que a gente já conversou no decorrer dos anos várias vezes, que foi esse dia aí, que foi Sim. importantíssimo para mim, né? Porque era algo que, enfim, já conversamos sobre isso, mas eu quis, só trouxe porque tem o caminho da influência que você está no seu rumo e a pessoa, né, essa determinada influência influencia, mas nesse caso específico
foi uma virada assim que foi importantíssima para mim, que teve inúmeras consequências nos últimos 18 anos que eu acho que tem isso, né? Se eu não me Que engano, bom. foi maio, junho de 2002. E como você sabe, eu não costumo guardar datas, sou péssimo para datas, péssimo. Mas foi uma coisa tão importante que foi minha chegada em São Paulo e a primeira, Ah, era uma sede que eu tinha muito grande de ver isso acontecer ao vivo e tive essa sorte do primeiro Matic, né? ah, Foi muita sorte, assim, foi muita. Na verdade, não é sorte, né? A conspiração, as coisas dos encaixes do universo, que eu acho que não tem muita sorte, nem acaso, nada disso, de verdade. E chegar lá, ver você e o Thiago tocando e num nível de entrosamento que tava e liberdade, né? Seja lá qual o limite de liberdade que vocês achavam que tinham, mas para mim aquilo era uma coisa. Enfim, foi uma coisa muito impactante e virou 90 graus para onde eu achava que estava indo e teve muita importância nos últimos 18 anos de minha vida. Então, só quis colocar porque às vezes você está assim, a pessoa só muda um pouquinho, mas às vezes vai, né, para outro lado completamente diferente. não, mas eu acho que a sua colocação ela é extremamente equilibrada. O que eu estou falando do elogio é aquele elogio lá que a gente sabe que tem uma política por trás, uma agenda por trás, né? Não, não, claro. E que jamais vai ser o caso aqui. Mas e outra coisa que eu acho importante, né, que isso que você falou aponta para vários lados, a importância de você assistir as pessoas tocando ao vivo. Com certeza. E também, nesse caso, Marcelo, eu tenho sérias dúvidas de que isso fez você. Você não, é o teu caminho ainda, entendeu? Isso pode ter te trazido uma força, um incentivo, pode ter aberto várias perspectivas, mas eu duvido que você mudou o teu propósito. O teu propósito é o mesmo, o seu caminho é o mesmo, né? Aquilo só te fortaleceu. Então é o que a gente sente com as influências, né? Mas assim, nesse caso, se a gente vai aprofundar um pouco mais, como você falou, assim, eu tava vindo, eu vinha de 2 anos morando nos Estados Unidos e eu morei na Califórnia, não morei em Nova York, então o que tinha de música instrumental lá, que eu tive acesso, foi muito pouco e era Hum, uma coisa mais ligada à costa oeste, que sim. não é tão livre, né? E assim, eu Ah, tinha existia uma limitação auditiva, perceptiva para mim também, entendeu? Eu tinha uma sim. limitação de percepção muito grande em relação ao que estava acontecendo. Então, quando você vai ver umas coisas assim que tem mais relação com um som mais armado, você vai ver música instrumental. Eu tinha limitação, né? De quais eram, o que era o que, enfim, inúmeras limitações. Aí você vai ver o que eu ia ver, o que eu tinha acesso lá na Califórnia era, era uns sons mais armados, umas coisas mais ligadas a outras coisas. Que também não quero entrar Sim, aqui, não dar nomes em nada, porque não claro. acho necessário, né? Mas aí voltei para Salvador, que é da onde eu sou, e lá também tem uma relação muito limitada em relação a essa liberdade, e vim para São Paulo com essa sede. Mas podia ter caído, por exemplo, no que eu já conhecia, né? E dizer, ah, não, é isso mesmo. Então, essa é a relação. E Então é simbólico também, né? é simbólico, né? Tem um Simbólico. símbolo grande. E aí, de repente, eu cheguei e assim me conectei diretamente. O que você fala procede. Assim, eu poderia ter visto isso tipo alguns anos depois, porque Sim, inevitavelmente eu ia ver vocês tocar, ou não necessariamente você, ou ver tipo o Sandro tocar, né? Que tem a mesma relação, o Arismar. Assim, eu acho que dificilmente eu cairia fora, porque depois eu comecei a acompanhar o Blem Blem, como você lembra, o porãozinho lá do Blem Blem, né? A gente sim, lá embaixo. Não iria fugir daquela energia porque talvez já tivesse conectado. sim. Mas essa coisa da influência, eu poderia ter caído em uma situação que tivesse naquela coisa de armado, tamanho de solo, só para dar alguns nomes assim, né? Cada um com coros, um monte de coisa armadinha no som, final preparado, início Lendo, preparado, todo mundo lendo, né? Poderia ter caído nisso. E claro, aquilo poderia ter ditado é por aqui que eu vou, né? É por aqui que eu vou. claro. Isso Tá? teria me dado uma perspectiva
talvez diferente, Sim, mas talvez me tirasse do prumo mais uma vez, porque há 18 anos atrás eu já tinha 22 anos, né? E sim. já tinham me tirado do prumo várias vezes. E aquela era a Uhum. direção que estava dentro de mim e que eu Ah, não tinha tido acesso. Então sim. poderia ter sido mais uma coisa que tivesse me tirado, entendeu? E aí eu E ia demorar mais quantos anos para entrar, né? total. Então é uma situação simbólica. Para mim é muito simbólica. Tem outras a gente vai falar aqui. E eu me lembro que uma vez a gente conversando anos depois, 4, 5 anos depois, e a gente falando sobre uma gravadora e que alguns amigos nossos estavam gravando essa gravadora e que os discos eram reduzidos, né? Um pouco. E você falou, ó, mano, mas você vê que não é o que a gente gosta, né? Porque você vê que não é. Nos nossos discos, que a gente ouve mesmo, os solos não é cada um coros, né? Você reparou isso? E assim, obviamente já tinha reparado, já tinham passado 4, 5 anos, já estava estudando. E assim, eu achei muito, muito interessante que você viu que eu não me conectava com aquilo, mas obviamente você não sabia que era por causa desse dia em 2002, entendeu? Uhum. Mas na hora você falou assim, mas não é. Você sabe que não é, né? Você tá vendo que não é. Eu falei, eu tô vendo que não é. Pois As é. pessoas são, mas a forma não é, Sim. né? E aí a pessoa acaba caindo no teste, né? Ela acaba se ferrando no teste. Faz tudo certo. Você vai ver o cara ao vivo, é um tesão, é um vida. Aí você ouve o disco, você fala, ué, o que aconteceu? É, Ele se sujeitou ao modo operandi que, no final das contas, tem a ver diretamente com a ideologia dominante, é, que é a mesma ideologia que quer o fim da arte. é. Então, só um comentário também, né, Marcelo? Se você está nessa fase aí, pá, você chega no lugar e você assiste uns caras tocando mais daquilo que você já tinha visto, você acaba até confirmando. Ah, então é assim. Mas por isso que é legal, às vezes, um choque que põe a gente naquele. Né, você dá até uma vertigem ali durante um tempo, mas isso é importantíssimo, porque no final das contas é o espírito. Você já estava querendo um troço e você chamou por aquilo, você sintonizou com aquela situação e você estava lá. E só outro comentário: o 1, 2 Trio, foi o que você assistiu ao vivo, Uhum. foi o som mais armado que eu toquei nos últimos 20 anos. Você já me disse isso pessoalmente, por isso que eu fiz aquele adendo, entendeu? A Para você liberdade ver. a liberdade para mim era total ali, mas você já me tinha me dito isso. Então, assim, obviamente que para mim foi uma surpresa. O impacto que eu tive ali foi de liberdade total. Sempre, Sim, assim, como eu te falei, eu tinha uma limitação perceptiva enorme, né? sim. Mas para mim foi liberdade total. E depois você me disse isso, ó, foi o que eu mais tive de armado e é louco, né? Porque talvez, enfim, a história tá aí, tá? Os 18 Não, anos mas é passaram. engraçado isso, porque é um processo, né? Ah, Porque assim como tem liberação, é liberação para todo mundo. Quando a gente conversa, porra, a coisa está apontada para vários lados, né? sem Então, dúvida. você se ouve falar, você organizando os pensamentos, você acaba detectando coisas que te mudam. Claro. Muito, E, muito. e você trocando ideia com o outro, pode não cambiar 90%, mas um cara confirma um treco para você, uma pessoa que você confia e que vê ela agindo, né, de acordo com o que ela fala, e você fala, porra, é isso mesmo então, você confirma os negócios, né, o que fortalece o propósito. Então, a questão da influência, ela é muito ampla, né, meu? Muito, Então, a muito. primeira coisa que eu queria comentar sobre esse negócio é que a influência da ideologia dominante, que ela visa transformar a arte em apenas entretenimento, para aniquilá-la, né? Então a gente vê a ideologia que visa destruir a arte de várias formas na sociedade e ela é histórica. Ela é histórica, ela está aí e é como quando alguns grupos de pessoas que estão sob o domínio de uns poucos, elas só conseguem algumas vitórias, né, alguns direitos
e só conseguem encerrar alguns ciclos de dominação desenfreada, humilhante e assassina quando elas se revoltam, né? Claro. Então, esse tipo de conversa, quando você mostra algumas coisas de como a ideologia é dominante, ela invade, né? Ela entra no nosso ramo ali por debaixo da porta. Por exemplo, hoje eu acabei de postar aí, numa plataforma dessas, tava lá, o melhor de fulano, né? Uma seleção que o algoritmo fez. E mesmo que se fosse uma pessoa, seria uma coisa completamente estúpida, porque isso é apenas uma opinião, é apenas uma questão de gosto, e nem gosto é agora, né? E nem gosto é uma questão de algoritmo, o É, melhor de fulano. E as pessoas enxergam isso e não questionam. Que tipo assim, na hora que eu vejo isso, eu penso, como assim, cara? Como um algoritmo ou uma pessoa publica o melhor de alguém? Isso é uma imposição que das loucura. mais violentas e estúpidas, só que as pessoas aceitam isso. E aí eu vejo E o isso de uma. melhor, nesse caso, só para eu entender, Michel, o melhor nesse caso era uma plataforma dizendo o que tinha sido mais curtido, seguido, interagido por essa pessoa. Tipo, você tinha uns quadradinhos ali, o melhor de Led Zeppelin, o melhor de fulano, entendeu? Hum. Então, não, quer dizer, isso mostra para várias coisas. Quer dizer, a pessoa não tem o direito de escolha. É o melhor do negócio tá ali, né? Só que isso é mentira. Você busca as coisas com as quais você sintoniza. Então, só que aí as pessoas começam a agir assim também. Por quê? Outro dia eu vejo um cara no Instagram, um cara influente, um músico muito bom, colocando ele uma foto com um cara e a legenda, o melhor. Sacou? Aí eu tomo minhas providências. Não quero mais ver esse tipo de coisa. Que isso aí é reprodução da mesma ideologia que faz com que tenha menos pessoas assistindo som, menos pessoas procurando som. É a mesma ideologia. É, E só a pessoa não percebe. é, Então, quando é. você fala o melhor, você está falando de competição. Quando você está falando de o melhor, você está falando de ranquear pessoas. Quando você está falando de melhor, você está falando de ranquear músicos dentro dos seus critérios de gosto, só que você não está percebendo que você está colocando um valor péssimo para as pessoas que estão chegando, pelo menos, porque acho que muita coisa que a gente fala é para as pessoas que ainda não estão cabeça feita, né? Claro. Os jovens e as jovens estão chegando aí, amam a música e respeitam e não foram cooptados ainda. Porque acontece isso, né, Marcelo? Tem caras que tocam muito bem, só que eles só tocam muito bem. Eles são eficientes e não transcende mais o som. E a gente já falou disso. Por quê? Porque a partir do momento em que você adota valores que destroem a arte, né? Você adota valores que representam apenas a destruição e a impossibilidade de você fazer um som junto e construir música junto, você está espalhando isso, você está difundindo justamente o tiro no pé. Então, e por aí vai, essas revistas asquerosas aí, que são, né, na maioria tem uma franchise em gringa aqui, né? E aí o cara põe lá o ranking, os 10 melhores não sei o quê, os 100 melhores não sei o quê. É asqueroso isso. E as pessoas usam, e os músicos usam isso. Certo? Então, acho que a primeira coisa é a gente começar Já a passei perceber. muita raiva com essas coisas quando eu era mais novo, assim, sabe? Pois Com a é. família, sabe? Porque minha família não é de música, tem nenhum músico, mas é muito musical, assim, eles gostam de música, a família da minha mãe. Uhum. E aí, quando eu comecei a estudar e essa coisa de melhor, sabe, o Natal, ainda não tinha os acaloramentos políticos, os acaloramentos eram outros, né? E aí, tipo, se quem era melhor, se Keith Richards era melhor que Jorge Ben, eu falava, bicho, vocês não têm noção do que vocês estão falando. Bicho. Vocês não... Eu me lembro bem disso, assim, não, porque Keith Richards é melhor que Jorge Ben. Eu falava, bicho, você não sabe o que vocês estão falando, assim, eu tenho que me retirar da conversa, né? Exato. Claro. Dependendo da idade que eu tava, ou virava um caos Sim. o ambiente, ou eu tinha que me retirar. Porque como você vai discutir, né, conversar isso e tentar explicar do zero o porquê
Dimebag Claro. Darrell, você não pode ver se ele é melhor ou pior que o Wes Montgomery. Nunca, sabe? E era esse tipo de... É esse tipo de lista, porque eu falei de minha família, mas não é o caso. É esse tipo de lista que você vê nessas franchises escrever. Tinha tipo uma Total. lista de os 100 melhores. Aí o Sim, primeiro tá lá sempre ou Hendrix, ou Clapton, ou Page, né? Normalmente é essa unanimidade, né? Que claro. unanimidade é uma coisa muito questionável. E tá um dos três, aí você procura na lista lá e, tipo, não tá Jim Hall, né? Não tá... Dos 100, eu Mano, tô falando de uma lista de 100. não Assim, dá nem para discutir a lista, não dá Marcelo. para discutir, Não porque a dá. lista, o fato da lista existir é errado, né? Acabou, Mas é, se exato. você querer mencionar a história da guitarra e você tirar Jim Hall dali, né? Que Sim, tivesse ou, uma lista que estivesse contando a história, dizer, a história claro, da guitarra elétrica, que aí eu já acho válido. Né? Se falar de Freddie claro. Green, se falar de Robert Johnson, né? Quando você está falando da história, você não está ranqueando. Não está ranqueando, exatamente. Você está dizendo, ó, em 1910, 1908, começou as Claro, gravações, Robert Johnson, Buddy Guy, Freddie King. Você começa a falar desses fato, caras. Aí você dá uma claro. lista, que tudo bem, a lista está equivocada por si só, e aí de repente não tem esses nomes. Aí Sim, você tá tudo não, errado, tá tudo errado, é mas, tudo ô, errado, né? claro, Marcelo, se começou errado, como é que vai ser? Não é que nem um processo normal de a gente erra no começo, a gente erra sempre. Tava falando com um amigo hoje no Facebook, lá, bicho, a música, o som que eu faço, o, ele é composto dos erros. Imposto errado. Bom, A gente lida com o erro a cada segundo que a gente está trabalhando com isso. E não é fato. só na hora que a gente está lá sendo gravado, sendo ouvido, né? Em casa aqui. A gente acabei de Claro, levantar ali da minha cadeirinha e eu estava ali errando. claro, claro. Então, Marcelo, então, agora, nesse caso, de um comércio que visa views e, portanto, grana, porque o views se transforma em grana, certo? Hoje claro. você coloca a força de alcance que você tem e com isso você tem barganha para preço de anúncio. A gente não precisa nem elaborar em cima disso, certo? É meio óbvio isso. Mas é perverso. Porque esses caras falam, aí na hora que você chucha ele mesmo, aperta e fala, o cara fala, sabe como é, né? A gente tem que vender. Então, aí que está a diferença entre os mercadores do templo, os seguidores e adoradores do bezerro de ouro e as pessoas que amam e respeitam a arte e a música e E é respeitam o ser humano. perverso, Michel, desculpe, é perverso porque aí me lembra uma coisa aqui, o tamanho da perversidade disso, que é você criar anomalias, que é um cara como Alan Holdrow terminar a vida dele precisando de ajuda. Né? Exato, exato. Você Porque, cria essa anomalia. Isso é um absurdo. Uma pessoa que se entregou ao ofício daquele jeito, que é importantíssimo na criação de fortunas alheias, porque se não fosse a música dele, provavelmente não haveria muitas outras. E um tipo de um ranking, lista dessa, faz com que, porque ele não era uma pessoa, só porque ele não tinha aptidão a estar lidando com esses lobbies, esses jogos e etc. E você vê que era uma pessoa sem aptidão com isso, você vê que ele vai para o ostracismo. Por sim, o único motivo de que ele não se adaptou a isso. Ele não. E eu ainda acho que ainda é uma coisa. Ele nem era uma pessoa, por conhecer um pouco da conversa, assim, ver entrevista. Ele era uma pessoa sim, que ele era falta de capacidade mesmo, não era uma coisa que ele era contra, against the grain, assim, sabe? O cara contra o sistema, para usar um termo americano, pois ele é norte-americano. Só por isso que eu falei. Eu me lembro bem de entrevista dele, ele não era isso que está falando. Ele só era uma pessoa com uma limitação nesse aspecto. E aí o sistema expurga e a pessoa termina a vida no ostracismo, desgostosa. Isso aí, a perversidade, assim, se você não enxerga a perversidade nessa situação, e eu estou falando de uma pessoa que, como você fala, acessava a genialidade quando ele estava no ofício dele. Isso é claro, indiscutível, desculpa, para mim é indiscutível. para A mim gente está falando também. de uma. A gente está falando de uma. E, assim,
temos vários exemplos para citar aqui, a gente pode dar um monte de nome. Só que em São Paulo a gente tem um monte de nomes. Ô Marcelo, então é aí que tá. Essas pequenas coisas que eu ilustro, como elas entram por baixo da porta, as pessoas vão não discutindo, não percebendo, muitas vezes por preguiça, porque elas sentem que aquilo é um negócio nocivo. E elas continuam fazendo o jogo, porque vamos fazer o jogo, né? Só que o mundo poderia ser bem diferente, nossa cena poderia ser bem diferente, justamente nesse ponto que você falou. A partir do momento que você aceita de alguma forma e assina embaixo de uma coisa que destrói a música, você é responsável pelas consequências também. Então, Qual autoria? cara, eu tô batendo nesse negócio de lista, ranking, desde que eu entrei em rede social. Porque eu percebi que esses meios, eles são um contato seu direto com as pessoas. E, obviamente, eu não estou ali para ser o novo Tábuas da Lei, né? Eu não tô ali para ser o novo Moisés. Não. Eu estou também fazendo minhas coisas e lançando discussões. Então, tem muita gente que reforça a coisa. Beleza, eu percebi, pá, como é foda. Né? Você vai vendo que, pô, você não está viajando totalmente. E assim como teve pessoas que defenderam o entretenimento com uma fúria que eu falei, entendi, é a chegada de 2013, né? Como você falou, antes os debates eram acalorados por outras coisas. Era o futebol, a novela, e agora eles puseram essas paixões do futebol e na novela na política. Eles acabaram com o debate político. E isso é tática. Isso não é espontâneo, isso não é uma coisa que nasceu do povo. Não, desculpa. Na boa. Isso é imposto, né? A gente sabe quantos milhões se gasta para fake news no Brasil. Mas, enfim, quer dizer, a gente sabe uma parte. A futebolização do debate é uma coisa que me incomoda desde criança, é isso. A gente vai voltar à minha adolescência, que eu me lembro de eu debatendo em casa, assim, de novo, em Natal, dizendo, vocês não sabem, vocês não têm a noção de quanto isso é nocivo. E outra coisa da futebolização, vou polemizar aqui, que é essa, sempre falei isso familiarmente, que é essa liberdade que você tem no futebol, de você poder humilhar a outra pessoa. É como se você conseguisse colocar no seu convívio social aquela vontade que você tem de dizer à pessoa, olha, seu time como é uma merda, que não ganha nada, e que não tem título, e que não faz, perdeu ontem, e aquela coisa de chegar no trabalho no outro dia rindo. Várias pessoas, às vezes, não querem conviver com a outra no dia que o time perde. Você já deve Já, ter isso. lógico. Gente que não quer sair no outro dia porque o time perdeu, porque não quer ser humilhado. Isso é uma coisa ruim que as pessoas têm dentro, desculpe, bicho, mas que a sociedade achou normal botar para fora. Né? Sim. Achou normal. Sim. Achamos o lugar onde isso pode acontecer. E aí, na hora que o sistema transfere para outro lugar, que agora decide a vida, na hora que transfere para outro lugar, é isso que acontece. Você está fazendo a mesma coisa. É lógico. Exatamente a mesma coisa. Quer dizer, houve uma expulsão da presidente, né? Um impeachment, um golpe, como você quiser chamar. No outro dia estava todo mundo rindo um da cara do outro, assim, ó. Ah, aí, ó, seu time perdeu. É a mesma coisa. Claro. Isso me sobe o sangue, vamos. Pois é, mas aí que tá. Essa discussão é nervosa, porque nós estamos tocando num ponto que como as pessoas se deixam influenciar. Elas não pensam no que chega nelas e sentem. E outra coisa, se sente. Uma vez, mano, eu vou citar um exemplo idiota, mas acho que ele vale aqui. Você sente quando a coisa é nociva. Eu tava aí com um músico que até não tá mais entre nós. E surgiu um assunto assim, eu sou corintiano e o cara era palmeirense. Aí falou-se um negócio assim. Aí o cara falou, que vocês estão falando do quê? Do esgoto? Quer dizer, o cara fala do time que o outro torce e vem uma frase, cara, que ela passa do nível da brincadeira. Nessa hora eu senti um negócio e falei, opa, estamos num ponto perigoso aqui. Esse ponto, o Marcelo, é o mesmo ponto do gosto. Eu não gosto, acho um lixo e pronto. Esse é o papo.
E é isso que as pessoas estão reproduzindo. Isso não nasce na pessoa, ela não é ensinada a odiar, ela não é ensinada a odiar raça, classe social, a natureza sexual da outra pessoa. Não, ela não é ensinada, ela aprende. Então a questão, mano, que quando o cara baseia o gosto como plataforma para ele vomitar o ódio dele, você já vê que esse cara já era. Ele está num caminho perigosíssimo. Então, eu acho que até na música é preciso a gente trazer aí a discussão para um ponto mais razoável, porque é possível. Quando a gente está falando de música, a gente não está falando de gosto, a gente está falando de valor. Cara, como é que alguém vai ouvir Cannibal Corpse, por exemplo? Vou dar um exemplo extremo. Que eu adoro. Cannibal Corpse. O cara pode falar, nossa, eu nem quero ouvir isso aí, essa voz, negócio, né, muito sinistro. É, fato. Aí você fala, isso é uma porcaria. Aí na hora que você presta atenção nos caras tocando, e mesmo como o cara tá cantando dentro daquela proposta, ou urrando, ou gritando, foda-se, você fala, tem alguma coisa aí. Então, mano, é a mesma coisa. Ah, eu detesto o MPB. Preconceito. É preconceito. Então, as pessoas estão aceitando reproduzir a ideologia dominante. A ideologia dominante quer que as pessoas sejam consumidores passivos e contribuintes calados e que, de preferência, elas fiquem em casa, doentes, sem produzir, mas pagando tudo. De preferência, convênio médico, etc. Né? Porque a saúde... Exatamente né? a situação onde estamos, né? Você sabe, né, Marcelo? Não tem dinheiro o Estado, né? Ele só arrecada 2 trilhões de reais por ano e não tem dinheiro para a saúde, entendeu? Por isso que ele precisa cobrar. Quer dizer, mano, é nojento. Então, a partir do momento que a pessoa aceita a discussão com base no gosto, ela está trazendo toda a liberação de todo esse inferno que vem da ideologia dominante, a ideologia de dominação. Então, você está tocando um som, o cara, eu não gosto disso aí, porque ele nem ouviu nada. Só que ele está no direito de não gostar, só que não fica por aí. Não gosto, portanto odeio. Não entendo, portanto não gosto, portanto odeio. E por aí vai. Então, para mim, a primeira coisa sobre a questão das influências é não... A gente podia ficar aqui restrito à música, né? E eu sei que tem muita gente que fica coçando para chegar e falar assim, toca aí. Eu conheço esse perfil. Você está falando de um assunto que começa a mexer com a pessoa, começa a coçar ali, a primeira coisa que o cara faz é o quê? É o típico estou pagando, toca aí e não fala sobre as coisas que mexem comigo e que me incomodam. Então, isso é mais uma amostra que a gente está vendo direto por aí em rede social, de que as pessoas estão completamente perdidas em muitos casos. Elas aceitam a estupidez como meio de vida. E aí não vem a reclamar depois. E uma coisa que tem a ver com a futebolização, de novo, do pensamento, que para mim, essa coisa de que você não pode, que eu não sei por que, da onde surgiu, como eu nunca fui ligado ao futebol, nunca em minha vida. Eu não sei por que, eu sempre me foi uma dúvida, por que a pessoa não pode mudar de time, né? E por que, aí, o que interessa? Michel, pense comigo, qual é qual é o projeto de marketing mais bem sucedido do que uma marca que você acompanha desde que você nasceu e ela pode fazer o que quiser de errado, ela pode fazer o que quiser e você não vai poder mudar em sua vida. Quer dizer, você nasceu, alguém te disse, alguém botou uma camisa em você, que você é de determinado time. Esse time que a pessoa botou a camisa não tem mais nenhum integrante, nenhuma pessoa. Ele não faz não tem nenhuma relação a não ser o logotipo. A única coisa que tem a relação é o logotipo. Muitas vezes tem uma relação com corrupção imensa, tem uma relação com um monte de atitudes erradas enorme e você não tem a liberdade de dizer que não sou, porque senão você é um vira-casaca e tem inúmeras críticas. Sim. E o que é que você faz? Em vez de refletir sobre isso, você tem que defender. Você tem que defender. Então você tem que achar argumentos
de defesa para aquilo que talvez nem você, até você ache indefensável. E aí cai exatamente nisso que você está falando. A pessoa vai e tem que defender, ela começa a defender algo que para ela, talvez se ela parasse para pensar, eu acredito que muitos não pensam para pensar, para pensar. Talvez se ela parasse para pensar, aquilo ali ela refletisse e dissesse, não, pô, realmente está errado, realmente não, né? Criasse, mas não, o que a ditadura do capital quer é que você não questione, que aquilo ali Claro. seja o que é para você, que você não reflita e que você defenda, mais ainda, que você defenda aquilo ali com unhas e dentes e conquiste à sua volta, né, mais seguidores e bote a sua prole, se é que você as tem, para seguir aquilo ali. É sujo e perverso. É perverso. Total, Muito perverso. total. Então, você percebe que uma coisa está ligada com a outra. E não é um. A gente não está tecendo aqui um filminho baseado em falácias. É só observar a realidade e depois trocar essa ideia. Agora, o que você está falando, para mim, é um aspecto que parece. A pessoa prefere ter razão do que ter o ego ferido e aprender. Né? Então o cara prefere ficar no obscurantismo, na estupidez, na dominação, porque as empresas, as grandes empresas, os estados, eles se impõem pela força mesmo. Se você questionar duro mesmo, eles vão se impor pela força e acabou. E aí o ser humano quer agir assim com o outro. Isso. Né? Então isso para mim é influência também, porque o cara se deixa influenciar de como a regra do jogo funciona lá naquela esfera que ele nunca vai estar. Outra coisa, quando os caras estão dependendo de certas coisas, só para ter razão, fica claro um negócio. Ele está lá gritando e colocando todas as energias dele para defender uma coisa, que é, primeiro, a coisa que o oprime desde que ele nasceu, e segundo, ele não estará nos jantares desta casta, nunca. Só se ele estiver trabalhando de valet. Aí ele vai estar. Provavelmente. Esse é o mais alto escalão que ele vai alcançar. E mesmo que ele alcance passar de certos limites e se inserir ali, ele vai ser sempre o lacaio. Então essa que é a questão. Não tem negociação. Quem domina quer manter o poder. E a ideologia dominante ela está nessas mínimas coisas. Rankings, ou melhor. E aí os nossos colegas músicos reproduzindo isso pra caramba sem pensar. É um negócio... Que, mano, dá aquela doída na hora, mas você fala, cada um que tem o seu caminho, o que é importante é a minha consciência, e eu vou trazer isso. Eu vou trazer isso, como a gente está trazendo nessa discussão. Nós estamos há um tempo aqui falando sobre várias coisas que para alguns não é influência, sabe por quê? Nós não estamos fazendo uma lista, né? Eu até tenho uma lista de algumas coisas que foram importantes para mim. Eu acho que até secundário nesse ponto. Então, esse pacote todo que vale a gente rever isso e pensar cada um aí, cada um e cada uma no seu templo e no seu tempo, é ver o quanto nós reproduzimos de ideologia que destrói a música e a arte em geral. E eu acho que não só a música e a arte, eu acho que a harmonia existencial como um todo, assim, sabe, bicho? Eu acho que isso obviamente a gente sabe que isso está conectado, né? Mas estende muito, assim, porque a gente está vendo, assim, com você falou, você tá falando de um sistema que supostamente está falido nesse momento, né? O dinheiro não está circulando, mas você continua sendo cobrado, né? Sim. Todo mundo sabe que o dinheiro não está circulando, mas as pessoas continuam sendo cobradas. Nitidamente é algo que, se continuar assim, porque as pessoas querem que todo mundo vá para a rua. Ontem já está circulando vídeo do Rio de Janeiro no Leblon, a balada lotada, né? O comércio em São Paulo vai voltar às 4 horas, mas assim, continuam morrendo 1.000 e tantas pessoas por dia. O que o sistema fez? Normalizou essas 1.200 mortes. Claro. Normalizou, né? Porque ele não pode parar. O que importa nesse momento? O que importa é que o sistema continue. Porque a economia vai quebrar. A economia... É difícil essa conversa e eu não quero entrar, mas faz parte de toda conversa, não é só a música. Então, está em conjunto com a harmonia da vida. Se você não questiona, se você
se você não para pensar se o que você está vivendo, a maneira como você está agindo, ela pelo menos não é questionadora em relação ao que você vive no dia a dia, a maneira como você escolheu, pode ter certeza que você está sendo empurrado e o lugar para onde estão te empurrando não é legal. Não é legal. Fato. E também eu cito a questão da música e da arte porque as coisas começam por aí. A destruição, ela começa pelo métier da pessoa. Começa, exatamente. Certo? Assim como a gente já falou tanto aqui sobre a competição e a questão do ensino e os caras se colocando de uma maneira tóxica e hierárquica, o generalzão, é a mesma coisa. Então, só que tem um outro lado. A liberação também começa pela música e pela arte. Por isso que existe essa ideologia. É verdade. E por isso que os caras gastam tanta grana para deixar a noção única, a verdade única de que música deve ser entretenimento. Vou te dar outro exemplo. Se alguém dá alguma notícia sobre o Hendrix, né? Que nem é mais tão falado, porque eu lembro que teve um teste aí numa escola, que abriram para uma bolsa, e os caras que foram fazer o teste não conheciam nem o Ed Van Halen. Faz uns 5 anos isso aí, foi um pouco mais. Eles só conheciam um cara da igreja. Ninguém é obrigado a nada, certo? Mas isso é um dado. De 500 pessoas, ninguém conhecia o Van Halen. Que dirá Jimi Hendrix, que é tipo alguns anos antes. Então, que na história é ali colado, né? O Van Halen apareceu em 67, o Hendrix por aí em 67, né? Bom, outra coisa. E foda-se se não foi 67, já foi 66. Beleza, obrigado. 69, eu acho. Enfim, muito pouco tempo, né? Muito. Então, a questão é que, quando se fala do Hendrix, tem que ter uma fofoca. Sacou? Aí que tá de novo a perversão dos views, de chamar atenção, porque sabe, a sua música não importa. Aí, se vai um músico muito bom, em algum programa de entrevista no mainstream, ele tem que ser engraçado, ele tem que ser super articulado, ele tem que ter uma tirada engraçada, porque só a música não é o suficiente. Então, enquanto a música não for o suficiente, meus amigos e amigas, é sinal de que nós estamos numa sociedade doente. De novo, ela é doente por várias coisas, a gente já citou várias coisas, né? Os caras arrecadam de dinheiro era para a saúde ser de graça para todo mundo, e ótima saúde. Mas não, tem que ter dinheiro para eles fazerem as merdas deles. E faz tempo, né? Não é só agora. Faz tempo. Então, existe um pensamento que tem que conservar isso aí, né? Que tenta conservar. Total. Enfim, quem não está questionando agora, não questionou nunca. E, enfim, quem adotou um lado agora é porque não tem a mínima leitura da realidade. Eu não sou político, não sei de geopolítica, não sei de porra nenhuma, mas as mínimas conversas que eu tive, você já fala, peraí, eu já não vou ter essa posição super radical pública, porque seria uma estupidez, seria fazer o jogo da destruição. Então, influências. Por exemplo, outra coisa que eu acho que é influência, o Marcelo, uma pessoa jovem, representativa no nosso meio, mete lá no Stories, menos é mais. Falando sobre essa questão de contar notas, né? E aí, bicho, aí eu trago algumas coisas. Não precisamos nem ir muito longe, não preciso falar de um disco da Joni Mitchell, que tem um solo do Wayne Shorter, que é uma música chamada Facelift, de um disco, ela é pop essa música. E o Wayne Shorter faz um puta de um solo, que tem tudo a ver com a música, só que ele passou do contagiros do pessoal que fala sobre maturidade e pouca nota. Ele passou, né? E aí, como é que vai ser? Não precisamos ir muito longe. A gente pode falar do Beat It, do Michael Jackson. Eu ia falar esse. Caramba, acabou. Eu ia falar esse. Acabou. Então, quem está falando em valores absolutos, cuidado, você está cedendo e reproduzindo ideologia dominante. A partir do momento que você fala, você sabe, Marcelo, tem bons e maus profissionais em qualquer ramo, mas o publicitário asqueroso é aquele que quer ter um culto à própria personalidade, porque ele quer aparecer em programas de TV e não fazer alguma coisa pela sociedade, ele quer vender, ele quer fazer inclusive o nome dele, né? Ele quer usar o produto que ele vai vender, o trabalho dele,
como um troço de culto à própria personalidade. E aí o cara vai, põe essa posição e fala, menos é mais. E aí os músicos adotam esta merda. Não Sacou? tem. Então, não dá. É ideologia dominante atrás de ideologia dominante. Se as pessoas não pensarem nisso, a partir das mínimas coisas, como você escreve, como você fala, do que você fala, por que ângulo você vai quando você fala, você vai ser apenas um escravo voluntário para a mesma coisa que vem destruindo a possibilidade de uma vida digna para tantas pessoas. A gente é privilegiado, nós comemos hoje, né? A gente está debaixo de um teto, Tem água mas encanada. o meu discurso não é para mim, não, Não. sabe? O meu discurso não é para mim, o meu discurso é para vamos falar de certas coisas e ampliar a nossa consciência. Então, a questão, quando você fala sobre influências, ela está em muita coisa. Então, agora, só para a gente, se for o caso, se você acha pertinente, eu quero citar algumas coisas que significaram liberação para mim. Deixa eu dar uma pausa só, Michel. Assim, tem gente fazendo pergunta e perguntando se pode perguntar. O Newton, por exemplo, perguntou. Newton, normalmente aqui a gente. Porque, assim, inclusive por limitação, se eu não acompanhar o pensamento do Michel num nível de atenção, eu estou falando por mim, tá? Se eu não tiver, eu não tenho essa capacidade cognitiva de estar tentando me conectar ao que o Michel está falando e ao mesmo tempo pensar, vamos responder essa pergunta aqui, a gente já voltar, entendeu? Estou falando por limitação mesmo. Então, eu preciso estar conectado. Então, a gente espera uma pausa, que nem essa aqui agora, e pode responder, se quiser colocar. Pode ser que tenha uma oportunidade de responder, pode ser que não. A depender, é sempre muito curto o nosso tempo aqui. Tanto que imagino que a gente vai fazer um Influências número 2, né, Michel? Claro. Já tô vendo aqui. Então, o pessoal que quiser perguntar, por favor, está aqui à disposição, principalmente se tiver relação com o que a gente está falando, entrar Claro. no meio do que a gente está falando, a gente tem o maior prazer. Mas em relação a ficar comentando cada coisa muito bem-vindo os comentários de todo mundo, a gente lê Claro. e etc. Mas, como eu estou falando, é uma limitação minha. Depois eu não consigo voltar, entendeu? Principalmente esse fluxo. Eu aproveitei agora esse comentário, porque o Michel vai fazer uma pausa e já, né? Estamos mudando de tema aqui, provavelmente, né? Tocando outra música com a mesma intenção. Sim. Então, é isso, Michel. Não, e às vezes a gente sabe, tem pessoas que colaboram sempre. E tem pessoas também que estão carentes e querendo que a gente fale com elas, e tá tudo bem, isso é normal de todo ser humano. Mas o fluxo da conversa, ele é a prioridade, né? Ah, Então, você falou, todos os comentários são bem-vindos, nas lives que eu faço com alguém também é assim. Mas outro dia eu fiz uma live só interativa. Vamos só falar com vocês. E é legal. legal, né? Agora, o lance é esse bom senso de saber o Legal. que cabe e o que não cabe, né? E Legal. a nossa Isso é uma coisa que sociedade a gente realmente. podia fazer um dia também, Michel, nós dois, assim, já que às vezes a gente não tem tanto tempo, né? Não dá tanto tempo Sim, da gente fazer essas coisas, a gente um dia podia fazer. Mas só explicando aqui, o Newton está agradecendo. Newton, obrigado aí pela compreensão. Se você quiser mandar sua pergunta, ótimo. Mas obrigado aí por ter entendido a questão. sim, e não é grandes questões, não, porque depois a pessoa está com uma dúvida mesmo, uma dúvida que corrói ela, manda aí uma mensagem inbox e já era. Já era, né? Né? Então, bom, tem algumas coisas que eu listei que eu acho interessantes. Então, uma das primeiras coisas que eu tive contato com o que chamam jazz, essa improvisação, com essa vinda dessa linguagem, dessa tradição e tal, eu ouvi um solo do Wayne Shorter numa música chamada Molasses Run, do Omar Hakim, num disco do Weather Report chamado Procession. Quando eu ouvi esse solo, foi uma liberação. É como se ele falasse, você tá vendo esse tipo de música aqui que você tá entrando agora? Saca só, ó, eu vou ser livre e ao mesmo tempo saca isso aqui, ó. Então na hora que ele tocava no tempo era um puta de um swing casado com a cozinha,
né? Com baixo batera e o Zabinu do teclado. E na hora que ele estava flutuando, cara, ele... Então era expressão atrás de expressão. Então a expressão, embasamento, criatividade e tudo ligado através de uma coisa que eu discorri aí numa live que eu fiz sobre coerência, que está no meu IGTV aí, que, enfim, é um assunto que para mim é um tópico, assim como ritmo, harmonia e todo o resto, né? É tão importante quanto. Então, quando eu vi esse solo, eu falei, Quando eu ouvi o solo do Coltrane com Miles Davis em 58 na música Bye Bye Blackbird, foi a mesma coisa. Tipo, né, os caras tocando aí, no caso, não era uma coisa funkeada, que é mais aberta para várias coisas. Não, aí é o tim, tim, tim. Na hora que eu ouvi o que o Coltrane fez, então eu posso liberar esse tipo de coisa. Lógico que você vai, tira algum pedaço, fala, puta, é demais. Mas, cara, libera a expressão. Então, para mim, a influência funciona nesse lance. E outra, não dá nem para você explicar. Aquele solo simplesmente te pegou. Pau! E você fala, nossa, eu preciso ouvir isso mais 200 vezes. E é o que a gente faz. Assim como várias outras coisas. Tem também uma entrada do Pepper Adams numa música que se chama Thank You, do disco New Life, do Ted Jones e Mel Lewis Big Band, ou Orchestra, né, que eles falam. Que é uma entrada do solo do Pepper Adams ali pelo 2 minutos e 30, que eles estão tocando uma balada. Eu vou até pôr aqui, se der para você ouvir aí, você me fala. Ó, saca só. Tá dando para ouvir um pouquinho? Não. E agora? Saca só. Saca a entrada do Pepper Adams. Então essa foi a entrada do Pepper Adams numa balada, que todo mundo fica super meigo, né? E só faz twiu, né? Bateu meu notômetro aqui, ó. Eu acho que ele tocou nota demais. Então esse tipo de coisa começou a ter um ressoar em mim. É engraçado que até eu estava conversando com o Arismar uma vez, ele falou dessa entrada. Ele falou, aquela entrada... E outra vez conversando com o Proveta, ele também comentou disso. Legal, legal. Então é um negócio que o cara fala, viu? Você pode sentir e tocar. Você sente e toca. Não ligue para a ideologia dominante que está nos estúpidos que colocam limites nas coisas. Aliás, essa geração, a geração auge Big Band, criação do bebop, eles estavam fazendo exatamente isso. E aí, com intenção. Nesse caso, era intencional. Sim. Eu vou contra. Não é o caso do que eu estava falando do Alan Rhodes, etc. Era intencional. Eles saíam das Big Bands, iam para clubes de jazz com a intenção de se libertar daquilo que já era um histórico das gerações passadas, dos pais deles, dos avós, dos tataravós, que vinham sendo regrados. Assim, a gente está falando da mesma coisa, de um mercado dizendo a eles o tamanho dos solos que eles tinham que fazer, o quantidade de notas, e eles diziam, não, eu vou para lá e vou criar outra coisa e vou fazer o que eu quero. E assim surgiu, essa é a história que se conta do bebop, né? Que aí agora com intenção, né, de libertação da arte, e assim, tem total a ver com esse solo aí do Pepper Adams na abertura. E a questão não é, Marcelo, a questão que eu estou trazendo aqui não é, eu só me ligo em rompimento, eu só me ligo em coisa que é chocante. Não é isso. Não é isso. Você sente e toca. Então, às vezes, é preciso ter uma ruptura, assim, para te dar o choque. Mas, cara, cada situação exige uma coisa. Então, a questão é essa. Eu fico abismado das pessoas admirarem certos caras e depois elas voltarem para o mesmo estado de se colocar dentro da jaula. A jaula que nem foi ela que escolheu que tivesse ali. Mas voltar dentro para os limites impostos por terceiros, quartos, quintos. Então, não. Música é expressão. E aí você precisa ter a honestidade também de perceber. Tem uma fase que eu só
tinha ruptura, só tinha energia, não tinha substância. Então trabalha o negócio. Você vai trabalhando tudo. Então a questão das influências é o quanto você pode liberar a sua expressão. Porque, cara, se você for mais um cara ou mais uma mulher tocando o que disseram que é jazz, o que é funk, o que é rock. Não. A expressão individual, ela só soma com o universo da expressão. Porque ela mostra meu, qual é a tua visão de vida, o que você sente. Isso só colabora com a música. A mediocridade, que é aceitar a regra, Contrário. É exatamente o contrário. você simplesmente passa. Tem solos de caras que eu ouço e falo, bom, poderia ser uns 5.000 caras, né? E tem solos que você fala, o cara toca 2 notas, que nem é a frase dele, e você fala, é o fulano. Depois você vai ver que é ele. Ah, claro, claro. Então, o N-Short é o recado, aí, né? esse recado está claríssimo na história. Eu desejo aqui, nós estamos chegando no final, pelo que eu estou vendo aqui, eu desejo mais coragem para as pessoas, para ser o que elas são e também ir se tornando o que elas querem ser, mas a partir do sentir, a partir do que o espírito demanda, e não do que o homem e o mercado e a ideologia dominante que está em tudo, né? Nos filmes, qualquer propaganda, bicho, está em tudo. Então, o que te move? Da onde você vem? O que você almeja para você? Vá com coragem, porque inclusive você vai achar pessoas que vão dar campo e espaço para isso. É isso. E, Michel, isso tem totalmente a ver com o outro aspecto que a gente estava falando, o porquê é tão interessante, né, quebrar da raiz as artes e a música como uma forma de arte, e também outros tipos de arte que não são necessariamente consideradas arte, mas a filosofia, estudos mais profundos, digamos, de humanas, né? Porque traz um aprofundamento, traz uma reflexão, uma necessidade de expansão individual que é completamente desinteressante ao sistema. É completamente. Claro. Porque a gente conhece casos, e não são poucos, de vários amigos nossos que vieram de um sistema religioso extremamente castrador e que poda as suas possibilidades de reflexão, e que, ao ter contato com esse tipo de energia, que preciso melhorar aqui tá bom, aqui eu vou aqui, volta naquele que estava bom, porque já não acompanhou esse aqui, e o prazer... de repente a pessoa se vê questionando todo, não é mais evoluindo a música que ela está fazendo, ela se vê questionando todo. E aí, o que acontece? Essa pessoa já não está mais adequada ao sistema. Sim, ela já não está. Pois é. Então, e junto com essa realização e expressão individual, está a força da ação coletiva. Você saber dar a vez para o outro ou para outra. Essa é a questão. Essas coisas funcionando juntas. É o respeito à individualidade e também você ser o grupo. Você jogar a favor sempre. Né? É a vez do outro. Vamos ficar ligado em tudo que ele tocar, ou ela. Isso é perigosíssimo para o sistema, Michel. Então, é isso. Se o cara quer ser... Se o esquema todo... Porque a gente fala sistema, as pessoas acham que, né, eles colocam a gente numa caixa. Não faça isso. Perceba a vida. O que os grandes conglomerados querem é que você seja um escravo passivo e doente. Né? Porque assim você continua consumindo e você não questiona certos poderes que estão oprimindo e matando tanta gente, né? 20 segundos, irmão. Muito obrigado por isso. Eu agradeço, Marcelo, pela oportunidade, pelo fluxo da conversa que você propicia. E vamos em frente. Mais, não é isso? Nós. Agora, a partir da quarta-feira, é quarta-feira, né? Toda quarta. Toda quarta. Obrigado.